começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Porque eu há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a dois senhores, não poderás servir a Deus ou a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta? Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual dentre vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não o vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 34. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado por você estar junto conosco. E que nessa manhã de domingo estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Na técnica de som hoje, o irmão Claudino Silva já estava ali pronto, cafezinho, esperando, já tudo certinho. E o nosso professor,
Evangelista irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Tudo bom? Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, presbítero Claudino Silva. E a todos os nossos irmãos, paz do Senhor, queridos. Obrigado por estar aí conosco. Hoje esfriou, né? Sim. Aí você não foi na escola dominical, né? O frio tá demais, né? Nossa região aqui foi terrível essa noite. Não deu tempo de descongelar, né? E a gente vai... Eita, vontade de ficar na cama até umas 10h30. Até esquentar bem, né, irmão Claudino? Deitar em cima do fogão a lenha, né? Ei, Jesus, acho que desde 96 não dava um frio desse. Essa noite mesmo foi terrível. Tava bem frio. Mas graças a Deus que estamos aqui, né? Não podemos reclamar muito aqui porque eu vi o mapa da temperatura e o litoral aqui ficou fora da área que pode haver geada. Então ainda assim o litoral, aqui onde nós moramos, Camboriú, ainda não é tão frio. Mas estamos conversando aqui com gente que estão nos ouvindo que abriu a torneira hoje pela manhã e não saiu água, porque a água congelou dentro do cano. Que caminhou em cima de gelos na grama, né? Vai quebrando, fazendo aquele barulhinho. E isso quando não deu neve, né? E às vezes eu ia pregar em lugares assim mais altos e os irmãos contavam histórias de neve que cobria a bota. Da época que deu neve. Isso em Santa Catarina. Isso. Você imagina o frio que não era, né? E aqui tá só um friozinho. Fabiano já veio com 1, 2, 3, 4 blusas. Isso. Ele tá mais com frio do que eu, meu Claudino. E eu estou só com a camisa social e uma por baixo só para disfarçar e o terninho aqui. Eu acho que eu estou encalorado hoje. Mas o frio é bênção também. Dizem que quanto mais frio o inverno, menos pernilongo no verão. Olha aí, coisa boa do frio. Sim, mata borrachudo, pernilongo. Eita, da época que acordava cedo para ir atrás de passarinho, né, Claudino? Meu Deus do céu, Jesus. Ainda bem que hoje a gente não tem mais esse vício, né? Andar atrás de passarinho de banana no inverno, batendo o queixo embaixo da gaiola, esperando o gaturama cair. Isso. Mas vamos lá, vamos orar então. Pernilongo no verão. Vamos orar então? Vamos. Fabiano, ora ou eu oro? Quem ora? Pode orar então, já tá. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela nossa vida, pela saúde, a oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado por esse meio que o Senhor tem dado. Para uns é um rádio, para outros é um celular, para outros é um tablet, para outros é um computador. Mas está chegando, a nossa voz está chegando. E queremos falar aqui coisas espirituais que possam edificar a vida de todos nós. Por isso nós te agradecemos por esse veículo abençoado de comunicação, que pode fazer com que essa escola bíblica chegue nos lares dos mais pertos até os mais distantes, aqueles que puderam estar na escola bíblica e que vão pegar um final, ou aqueles que não saíram de casa hoje pela eventualidade do clima, mas que a tua palavra possa trazer refrigério, possa trazer o calor necessário. Deus abençoa todos os nossos alunos, independente da condição social, independente da nacionalidade, independente da distância, a condição em que está. Seja em um hospital, seja em um presídio, seja em casa, dirigindo, ou quem sabe no trabalho, que o Senhor possa alcançar cada um com a tua palavra. Essa palavra não é nossa, ela é sua, por isso pedimos a tua direção, a tua proteção, a direção do Senhor para essa escola bíblica nessa manhã. Abençoa-nos de forma especial, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Iniciamos mais uma lição esse trimestre, o terceiro trimestre de 2019, mais um tema, e que é o tempo, os bens e talentos. Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Estudaremos aí 13 lições sobre a mordomia cristã, em todos os seus aspectos. E hoje a gente vai tratar o que é a mordomia cristã. Uma pergunta a ser respondida. Lição de número 1, hoje dia 7 de julho de 2019. O nosso texto áureo ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 42 e 44, que diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração?
Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E a nossa verdade prática, Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Irmão Eliel. O texto de Lucas 12:42, a parábola, né, sobre a mordomia, e nós vamos trazer aqui a definição sobre isso, que é bem diferente da mordomia usual que a gente ouve sempre, que é aquela mordomia de estar numa boa, de viver sem preocupações, sem serviço. A gente sempre ouve dizer, fulano está só na mordomia. E essa palavra mordomia que a gente usa no sentido comum não tem nada a ver com essa mordomia da qual nós vamos tratar aqui esses 3 meses. Então nós vamos tratar aqui desse termo mordomia no seu aspecto etimológico, sobre o que é a definição de hoje, que é mordomia cristã. Depois a mordomia do corpo, da alma e espírito, da família, da igreja local, da adoração, dízimos e ofertas, do tempo, do trabalho, finanças, das obras de misericórdia e do cuidado com a terra, e por último, seja um mordomo fiel. Então nós vamos tratar aqui sobre mordomia durante 3 meses, que está relacionada à nossa maneira de gerir, né, ou de gerenciar os bens que Deus nos deu na sua totalidade. Então na capa aqui tem uma Bíblia, que é a base da mordomia espiritual. E sobre a Bíblia está uma casa, que está falando da mordomia material, uma árvore, que está falando da natureza, e também um relógio, que representa aqui o nosso tempo. Se a gente for um bom mordomo, no sentido de administrador, a gente vai saber que o espiritual é a base para a nossa vida, e que a partir disso nós conseguimos gerir nosso tempo, cuidar da natureza e dos bens naturais que Deus nos deu, né, nas qualidades naturais, e também a vida financeira, que é importantíssima também. E tudo isso com uma metrópole logo atrás, que está aqui em nossa capa, né? E essa metrópole indica a nossa vivência no mundo. Está logo aqui abaixo da mão. Então daí a gente sabe que a partir da maneira de nós nos fundamentarmos na palavra e gerir nosso tempo, a nossa vida material, financeira, todos os nossos relacionamentos, a gente consegue ser esse mordomo fiel. Não é impossível ser esse mordomo fiel. É possível, a gente alcança isso. A gente não está competindo com ninguém, mas é interessante que a gente se esforce o máximo que a gente pode. Por isso que o presbítero Fabiano leu aqui, Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso sejamos vigilantes e zelosos. 2 palavras interessantes, vigilantes e zelosos, porque em breve eles nos chamarão a prestar contas. Ninguém escapa disso. Sim. A gente vê pessoas assim, fulano faz e não dá nada, então eu vou fazer também. Só que cada um vai dar conta de si mesmo. Então quando eu copio o pecado do outro, eu vou prestar conta do que eu pratico, e o outro do que ele pratica. Então, se ele toma ceia ou não toma ceia em pecado, isso é ele com Deus. A Bíblia diz, se teu irmão está em pé ou cai, poderoso é Deus para o firmar. Quer dizer, é assunto dele com Deus. O que a gente faz é cuidar da nossa própria vida espiritual, que já é uma situação bem trabalhosa e difícil. Que já é complexo, né? O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 42 ao 48. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e ser-lhe-ão separá-lo-á, ele lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado.
E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós vimos essas parábolas que Jesus coloca, irmão Eliel, como a do talento também, e ele faz esse peso, né? Aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, Sim. terá um castigo muito maior, como aquele que escondeu aquele talento que ele deveria desenvolver. E ele coloca, por que não desse aos banqueiros? Né? Por que não investisse, pelo menos ali, se você não soubesse granjear, pelo menos investisse, desse alguém que pudesse gerar algum lucro, né? E aqui ele diz assim: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite. Então aqui tem um peso. Sim, existe uma gradatividade ou diferentes graus de punição. Isso, de pesar isso, né? E está baseado na quantidade de conhecimento que a gente tem a respeito do que se deve ser feito. Isso. Quanto mais eu sei e menos faço, mais cobrado serei. Isso. Essa seria a frase. Então aqui, ó, a parábola começa ressaltando a existência de um mordomo. Então o mordomo, ele é um servo como os outros, ele é um empregado da casa. Só que a distinção entre ele e os demais empregados, ou da faxineira, ou do zelador do jardim, que é o jardineiro, ou do mensageiro que carrega bagagem, diferente dos demais, ele é o administrador mor, ou seja, ele é a pessoa que é responsável por todos os bens daquela casa. Então aí o texto vai dizer que se esse servo, que é o mordomo, ele se descuidar e começar a espancar os seus conservos, tem uma versão que fala conservos, que é o servo do servo, que é o mesmo, é servo também. Todos eles são empregados aqui nessa história. Todos eles estão. Com distinção aqui do Senhor, né? O Senhor é o dono da casa, que a gente entende aqui que é Cristo, o dono da casa. E ele se descuida e começa a espancar e a se embriagar, né, com aquilo que lhe foi dado para ele. É como Noé, que plantou a vinha e se embriagou com o próprio vinho. Então, às vezes, a pessoa se atropela a si mesmo, tropeça nas pernas e se esbofeteia pelas próprias palavras que diz e pelo próprio ministério que exerce. Então, é como se pegasse o próprio serviço que a pessoa executa e batesse em si mesmo com o próprio serviço. Isso. Porque se não estivesse ocupando aquela posição, não teria contas a prestar tão graves. Mas por estar naquela condição de mordomo e não exerce, seria melhor que não fosse. É como disse Jesus de Judas, seria bom que nem nascesse. Isso. Porque a punição será maior. E esse servo, então, ele vai ser punido mais do que os demais. Então a expressão aqui, ó, virá o Senhor daquele servo um dia que não espera, porque o dono da casa não diz quando vai voltar, ele sai para uma viagem. E quando ele volta, se ele vê a condição da administração, é esse o princípio que Jesus está falando, responsabilidade. E ele usa duas palavras, fiel e prudente. E quando ele vem, ele vai chegar sem avisar, evidentemente, né? Sem dizer, ó, estou chegando, arrume-se que daqui 10 minutos eu estou aí. Isso. Do contrário do que muita gente pensa, Jesus vai vir no ano tal. Né? Jesus não deixou isso escrito em lugar algum. Ele virá numa hora que a gente não pensa. E aí então ele vai encontrar esse servo nessa condição. Aí diz que ele será castigado com muitos açoites. E se o servo do servo também defraudou alguma coisa, será punido, mas em menor rigor do que aquele que tem a responsabilidade da casa. Para resumir, para encerrar minha fala, quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Isso. Porque a pessoa também que exerce o ministério também, ou tem a mordomia, ou é o mordomo mor, como você falou, ele usufrui do cargo também, né? Sim. Ele tem alguns benefícios, né? Assim como José, né? Que era mordomo na casa de Potifar. Isso. É o mesmo princípio, como Neemias, que era uma espécie de mordomo, como ele era copeiro-chefe de um império. Isso. Ele cuidava de toda a parte da bebida do rei, então isso lhe traz responsabilidades. Por que o copeiro e o padeiro na história de José foram parar na cadeia? Porque um cuidava da alimentação e o outro cuidava da bebida. E como deu uma congestão em Faraó, eles foram para a cadeia como culpados. Então esse é o princípio também da nossa administração. Quem ensina, quem prega, se pregar errado, ensinar coisas que não deve ensinar, ou colocar coisas que a palavra não coloca, vai haver uma cobrança sim, da parte de Deus. Não tem como escapar disso. Né? E é uma responsabilidade muito grande. Por isso que Tiago diz, meus irmãos, não sejais mestre, porque receberemos um juízo mais severo.
A gente tem que ter cuidado para não manipular as pessoas, né? Os que estão abaixo da gente, ou que a gente tá ensinando, e manipular o bel prazer, né? Usar e não usar o conhecimento para humilhar também. Isso. Se achando ser superior, né? Porque tem gente que se acha, né? Sabe um pouquinho mais e se acha. E se acha muito. E é horrível. Quando alguém fala assim numa igreja como se ninguém lesse direito, como se ninguém soubesse pregar, como ninguém soubesse ensinar, é horrível. Tu conversar com uma pessoa que só fala de si e sempre tem uma história maior, né? Sim, você fala algo, ele sempre tem algo melhor do que aquilo que você falou, né? Isso aí também é outro problema. Quando a pessoa tem isso, ela começa a afastar as pessoas, porque as pessoas não gostam. Naturalmente, a gente começa a evitar a conversa. Por que você vai competir com uma pessoa que sempre tem mais? O filho dele é mais inteligente, a mulher dele é mais bonita, a casa que ele mora é melhor, o carro dele, o motor é muito maior que o seu. Se você disser que tem uma Ferrari, ele vai dizer que a Ferrari tem um problema para poder dizer que o carro dele é melhor. E sempre fica nessa competição. Então é melhor nem brigar. Deixar aí quieto e seguir. O pastor, o comentarista da nossa lição, é o pastor Elianaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus de Parnamirim. Ele é professor universitário, bacharel em Ciências Econômicas, escritor de diversas obras editadas pela CPAD. E é esse pastor que fez o comentário desta lição por inteiro, né? Então, a nossa introdução, neste trimestre, estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição, denominamos bens espirituais, os recursos e os meios confiados por Deus à Igreja. Quanto aos bens materiais, são esses os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim, veremos que o Pai levantou a Igreja para cuidar de seus interesses na terra. Porque, na realidade, quando Jesus nos deixou aqui, Ele nos deixou como se as pessoas olhassem para a igreja, eles vissem como seria no reino de Deus. Seria como fosse sombra. Nós estudamos na lição passada sobre o tabernáculo, e que era um tipo, era uma sombra das coisas futuras. Então a forma como entre os irmãos se dariam, se conviviam, ou como cuidariam dos outros, era a forma que o reino de Deus ia ser estabelecido. Porque envolve representatividade. Isso, ia representar o reino de Deus. Tem um texto aqui, Filipenses. O pastor Júnior leu lá dentro da igreja e eu achei muito interessante. O texto que ele leu era Filipenses 4 e versículo 4. Ele iria ler até o 8 e leu o 9 também. E o que me chamou a atenção foi o 9, que diz assim, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus de paz estará com vocês. É uma responsabilidade muito grande. Isso. Porque eles, o que aprenderam, então a palavra aqui, o verbo aprender, receber, ouvir e ver, são 4 coisas: aprender, receber, ouvir e ver. Isso põe em prática, então é uma responsabilidade, porque Sim. As pessoas estão olhando para nós. Aí Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus em Cristo na terra, como se Deus por nós rogasse. Então cada vez aumenta a responsabilidade dessa luz, que, como o senhor leu aqui no começo, sejam de fato luz e não trevas. Isso. E isso é uma responsabilidade que o crente tem com o nome que carrega. Isso. Porque os ímpios estão olhando para quem? Para a igreja, que somos nós. E vendo isso, é o que vai dar conta se eles vão desejar ser ou não também, né? Porque muitas vezes a nossa atitude afasta as pessoas do reino de Deus. Um farol apagado não avisa que tem pedra no fundo, né? E isso é uma responsabilidade do cristão. Isso. Clarear. Assim resplandeça a vossa luz. Conceitos de mordomia. Mordomo. A palavra vem do latim majordomo, que significa o criado maior da casa. Administrador dos bens de uma casa, economo. Isso encontramos no dicionário Aurélio. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus e,
À luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Lucas 12 e 48. Então ele dá a definição do mordomo, como já foi falado. Sim. Ele é o criado maior, ele é o que cuida, administra todos os bens de seu senhor. Você já tocou em José, né? Porque chama muita atenção. José sabia dos seus limites. Quando a mulher de Faraó vem até ele, de Potifar, vem até ele, ele diz: de todos os bens ele me deu, você não. Você é exceção. Isso, você não. Ele sabia dos seus limites. Ele sabia até onde ele poderia ir. E ele sabia qual era a função dele. Ele não ultrapassou aquilo. E mesmo que com dolo, mesmo sendo caluniado e sofrendo o agravo, que ele foi preso, só que lá na frente, essa mesmo casal, essa mesma mulher, talvez que falou isso dele, a mulher de Potifar, quando viu ele sendo governador do Egito, teve que se curvar diante dele. Talvez o medo que esse casal passou lá na frente, né? Então a palavra mordomo é administrador. Isso. Ponto. Essa é a palavra. Mordomia, administração. Mordomo, administrador. É o princípio. É o servo de maior confiança do seu senhor. Só tem mordomo quem é rico. E só tinha mordomo, nesse tempo também, quem era rico. Isso. Porque o pobre não tem necessidade. Que necessidade eu tenho de um mordomo? Vai fazer o quê? Que necessidade tem o Claudino Silva de um mordomo? Porque o que ocorre? Olha só, é uma segurança que a gente tem. Eu não tenho condição, né? Mas se pudesse ter, eu teria. Evitaria aí gastar com alarme, com cachorro lá em casa, ele ia ficar cuidando, né? E a questão administrativa, já imaginou? Não precisar ir no mercado fazer compras, o mordomo ia fazer. Responsável por tudo. Ele sabia o que estava faltando, o que estava acabando, e ele já ia comprar. Então o seu senhor não tinha... É para evitar a preocupação excessiva do seu senhor. Isso. Nós temos aqui, né, o irmão Saulo, ele era o mordomo do pastor Cizino. Então ele cuidava de toda da parte da fruteira ali. Bom, o pastor Cizino podia pagar, né? Mas eu não posso, mas ele exercia essa função aqui muito bem. O pastor Cizino admirava ele, entregava a chave de tudo lá para ele, ali na casa dele ali. Justamente pela necessidade do excesso de ocupação, né? Porque daí ele poderia exercer as outras funções, não estaria preocupado com aquilo. Essa é a função do mordomo, né? Sim, o mordomo ele tem a responsabilidade de administrar tudo e deixar o seu senhor livre para as coisas mais importantes. Esse é o princípio da parábola que Jesus fala. Porque o senhor da parábola rico é o próprio Deus. E esse administrador, queira você ou não, somos nós. Isso. Mas eu não sou obreiro. Mas não é para obreiro. É para todos os crentes salvos em Cristo. Todos nós recebemos alguma coisa. E o que nós recebemos, somos mordomos disso. É isso que nós temos que administrar. E cuidar bem, né? Como a gente ouve às vezes as pessoas falar assim: fulano, se deixar cuidar de 2 tartarugas, uma foge. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser esse que deixa a tartaruga fugir, mas administrar bem. Mas eu não tenho cargo na igreja. Mas você tem uma casa, você tem filhos, você tem esposa. Se não tem esposa nem filhos, mas tem um emprego, né? Mas eu não tenho nada disso, mas tem uma vida espiritual. Recebeu o Espírito Santo e tem que administrar bem para não perdê-lo. É esse o princípio. Esse é o princípio. Mordomia, a palavra significa cargo ou ofício do mordomo. Mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como a parábola do mordomo infiel, Lucas 16, 2 e 4. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objetos da mordomia cristã. Por isso, esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Não vai passar de um serviço, né? Isso. Não vai passar de um serviço. O problema é que a gente tem uma distinção entre o cargo e a função. Porque
o cargo é apenas uma ocupação, ou um título, ou uma posição que se ocupa. E a função é o exercício desse cargo. Então a mordomia nada mais é do que um serviço, não uma posição. Não para ser servido, mas para servir. E o mordomo está ali, ó, entre o seu senhor e os demais servos. Então ele serve tanto os que estão acima, tanto os que estão abaixo. E tem que se equiparar de modo a funcionar bem. Porque se o mordomo não funciona bem, nem quem depende e nem quem ajuda ou nem quem paga esse mordomo para trabalhar acaba sendo beneficiado. Por isso que nós cristãos, a gente fica entre a igreja e o povo e Deus. A gente deve agradar a Deus e deixar um exemplo para o povo. Não podemos também, no anonimato, desonrar Deus e querer em público mostrar uma coisa que a gente não é. E a gente fica nesse meio ali. O mordomo é um serviçal. Ele está numa posição alta, mas ele não deixou de ser um servidor. Ele é apenas alguém que serve. O problema é quando o funcionário público acha que ele é o dono da instituição. E ele é só um funcionário, não é? Aí ele começa a habilitar as próprias vontades dele e ditar as próprias regras. Sim, é como quem prega a Bíblia acha que é o dono da Bíblia. Isso. Não, ou é o dono da razão. O meu modo de ver é o certo. E ninguém tem que discutir. Esse é um princípio bobo. Porque tudo que a gente fala a respeito da Bíblia pode sofrer uma análise. Sim. Porque a Bíblia diz que quando um profetiza, os outros julguem. Então a gente não tem por que se achar, porque ser mordomo não é uma posição, é uma responsabilidade. É uma posição em relação aos demais servos? No aspecto humano, sim. Mas no aspecto divino, é responsabilidade. Quando Deus honra alguém, o que Deus está fazendo? Colocando responsabilidade. E toda responsabilidade, ela tem obrigação. Então a obrigação que a responsabilidade acarreta me diminui. Porque quando eu sinto a responsabilidade, não tem tempo para me exaltar. Sim. Agora, quando eu apenas sou servido no cargo que eu ocupo, isso massageia meu ego e me leva à soberba. E a soberba procede da queda. Então, por que pessoas caem? Porque começaram a achar que era Jesus, mas era só mordomo. Isso. Só mordomo. Isso. Então as pessoas, não, mas você não sabe com quem está falando. Você sabe quem sou eu? Ah, grandes coisas. Você é feito dos mesmos elementos químicos que qualquer outra pessoa. É a mesma coisa. É a mesma estrutura, o mesmo corpo, a Não mesma há diferença limitação. nenhuma, claro. Não há diferença alguma. Então a gente olha para o cargo não como uma posição, mas como uma responsabilidade. E funcionar. Porque estar em uma posição de mordomo e não funcionar, a casa vai ficar com fome. Isso, e vai prejudicar todos os que estão dependendo daquilo ali. E não vai haver funcionamento nessa casa. Isso vai que haver no caso é o prejuízo, reino. Claro. O reino de Deus. Claro, vai ficar enfermo. Uma coisa que você colocou no começo também ali, o mordomo mora e os servos. Todos eles são servos. Todos. A condição que é diferente. A responsabilidade é maior para quem é mordomo. Isso, só a condição que é diferente. Mas como pessoas, como seres humanos, todos eles são na mesma posição. Eles são tratados todos assim e até mais, na né? visão do Senhor, né? Virá o senhor daquele servo. Qual servo? O mordomo. Isso. Ele é chamado de servo. No mesmo texto que ele é chamado de mordomo, ele é chamado de servo. Porque o mordomo é o administrador. E o administrador é mais um servo, com uma responsabilidade maior. Isso. Mas não deixa de ser servo. Claro. Então, por mais que a gente tenha responsabilidades altas no reino de Deus, a gente tem um codinome: servo. E quem não vive para servir, não serve para viver. O problema é quando a gente deixa a posição de servo e quer ser servido por todos. E aí essa pessoa fica insuportável. Porque as pessoas que estão próximas vão fazer por bajulação e por obrigação, e não por amor. É complicado. Paulo fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que devemos transformar. Pela renovação do entendimento. Pela renovação do entendimento. Para o mundo, irmão Eliel, para a sociedade que a gente é formado, que a gente é criado, aquele que parece ser maior ou ser mais prestigiado é aquele que é servido. Esse parece ser a pessoa de grau mais importante, mais elevado, que ele deve ser servido. Jesus, quando vem ali antes da ceia, que ele vai lavar os pés, o maior no meu reino não é o que é servido, e sim o que serve. A ótica do reino é o contrário? É o contrário. Então a gente deve cuidar para não se tá formado nessa forma do mundo,
Esse pensamento está dentro de nós, E trazer essa pra forma, igreja. e trazer para dentro da igreja quando eu estou dentro de um cargo, ou eu estou exercendo alguma coisa dentro da igreja, ou até mesmo fora da igreja. Né? Da Porque aqui empresa. fala de espiritual e não da empresa em todos os aspectos nossos. E nós termos essa atitude. Porque o maior problema hoje dentro do cristianismo é nós falarmos uma coisa e agirmos de outra forma. Né? Não ter a mesma via. As nossas ações são uma e a nossa fala é outra. E esse é o grande problema hoje que a igreja enfrenta. Que as pessoas olham de lá, mas não bate. É falar de uma coisa e a ação é outra. E a ação, ela fala muito maior do que as nossas palavras. E aí se lança a responsabilidade para cima de outra pessoa. Claro. Né? Eu estava conversando com uma vizinha minha que ela esteve no Japão por 10, 11 anos morando lá. Ela falou que lá nas montanhas, que eles faziam piqueniques, havia banheiro e o banheiro estava limpo, não se via copo jogado e estava tudo limpinho. E tinha até papel higiênico no banheiro que a gente não via, eles não viam ninguém. Era tipo um parque, assim, um lugar deserto. E não se vê nada jogado. Até na Copa do Mundo que teve no Brasil em 2014, na ala que eram dos japoneses, quando eles vieram ao Brasil para ver a seleção deles jogarem, ao final todos eles cataram copos e garrafas que estavam debaixo das cadeiras e levaram todos para o lixo. Então a ala deles estava super limpa. E a gente vê às vezes cultos que quando acaba, o que tem de copo, garrafa jogada, chiclete debaixo do banco e papel de bala é coisa que passa do normal, entende? E a gente, como crente e servo de Deus, deveria prestar esse serviço de modo a fazer a nossa parte. Saiu do púlpito, pega o copinho de plástico, põe no bolso, não tem lixeiro, eu levo embora. E vai indo pro carro, aquela coisa no bolso, para evitar de alguém falar, entendeu? Isso. Mas a gente tem aquela visão, tem quem limpe, tem quem faça. Aí deixa pro outro. Isso. E aí o outro, que é a irmã que vai limpar, ou o irmão, fica murmurando. É porque essa igreja é muito suja, porque eu preferia trabalhar numa empresa disso e daquilo. E aí começa o problema. Se cada um soubesse da sua responsabilidade e praticasse, o mundo seria muito melhor. E não é só na questão da igreja, é a casa também, gente. Tudo. Se todo mundo, se numa casa só um limpa, você pode ver que todo mundo suja. Agora, se todos limpam, ninguém suja. Você já notou, não? Se todo mundo limpa, ninguém suja. Cada um limpa o seu quarto. Quero ver se vai sujar. Porque sabe que vai sobrar para ele, para ela. Isso ele vai ter que fazer. E ele quer ter tempo para outras coisas. Ele vai cuidar daquilo para sobrar tempo para outro. Fiquem na sala vocês dois. Depois vocês vão limpar a sala, viu? A minha menina tem 3 e o menino tem 14. Eles vão cuidar para não sujar. Porque eles sabem que ao final eles vão ter que juntar todos os brinquedos, colocar na caixa e arrumar tudo. Isso é chamá-los à responsabilidade. Porque mãe e pai não é escravo de filho não, irmão. Você não tem que ficar o dia todo atrás catando brinquedo. Porque eu tenho meus filhos, isso é importante, então eu ajunto as meias e as cuecas porque eu amo, porque... Não, eles têm que ajuntar. A cueca do seu filho ele pode lavar quando ele toma banho. Ele tem quantos anos? Você vai ficar empregado dele? E ele não pode fritar um ovo, não pode colocar uma água, esquentar para fazer um café? Ele pode, ela pode. O problema é que a gente dá um smartphone para eles como esse aqui e deixa eles à vontade. Aí quando se casa, acha que a esposa é empregada. E não é empregada. Se ele é um bom mordomo, você deve ensiná-lo. Essa mulher, essa moça com 12 anos, 13, 14 anos, ela pode muito bem passar uma vassoura na casa, pode limpar um quarto. E quando todo mundo limpa, ninguém suja. Agora, se um só limpa, você estressa aquela pessoa e todo mundo na casa suja. E aí ninguém valoriza o trabalho. Aí as famílias estão desanimadas, querem ficar em qualquer lugar, menos em casa. Isso. A mordomia espiritual do cristão. A mordomia do cristão, a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez, um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando-lhe, Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu de maneira sábia, serena e consciente: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nosso Senhor não aceita dominar apenas parte do nosso coração. Ele requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo e é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30.
Esse mandamento aqui às vezes é uma confusão, porque o primeiro mandamento, amarás a Deus de todo o teu coração, e depois vai ter o complemento do assunto, ele na verdade é o resumo dos 5 primeiros. Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do sábado e honra teu pai e tua mãe. Isso. Esses 5 primeiros que eu citei, o resumo deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não faz a imagem de escultura, não toma o nome do Senhor Deus em vão, não tem outro Deus diante dele, honra pai e mãe e separa um dia para adoração. Então esse é o princípio do resumo desse primeiro mandamento. Só que aqui diz de todo o coração. Essa palavra coração, cordis no latim, que fala do aspecto emocional, mental, não está ligado direto ao órgão que bombeia o sangue do corpo. Embora a medicina da época entendia que o coração era o centro do corpo. Claro que é o órgão mais importante do corpo que faz o sangue se levar oxigênio para todas as extremidades do corpo. Mas quando a Bíblia fala de todo o teu coração, não é desse coração, mas é da nossa parte mental, de todo o nosso pensamento. É mais ou menos isso, com a nossa parte espiritual. E então a gente amar a Deus de todo o coração é sem deixar reservas para nada. Então Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é o princípio que a gente elabora para viver a vida, para fazer as coisas acontecerem. É a palavra de Deus, e Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Então a gente dá uma dor de cabeça, a gente toma vários tipos de remédio, a gente vai no médico, a gente volta para casa, vai no médico de novo, e às vezes a gente esquece que Deus era o primeiro lugar. Sim. Ele deveria ser o primeiro a ser consultado e a gente deveria orar primeiro. Então, do todo o coração é esse o princípio. É sem reserva alguma. Não é? Porque às vezes a gente ora e duvida da oração que a gente mesmo ora. Mas quando é de todo o coração, não. Porque aí é uma entrega. Né? Isso. É uma entrega. Isso. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento é 1.2. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que, além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblica doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente tudo no interior cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Mais algum comentário? Não, pode falar. Agora é o próximo, né? 1.3. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 22:38. O segundo mandamento enfatiza que, na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre todas as famílias, países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. Aqui é o segundo daí. Isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que mais uma vez eu reitero aqui, que é o resumo que se tornou de uma forma organizada para ficar mais prático. O resumo dos 5, segundo dos últimos. 6 ou 10, né? Isso não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então esses últimos 5 se resumem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo como a ti mesmo não vai matar, não vai furtar, não vai adulterar, não vai... Porque aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não farei com o outro. Esse aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então é o resumo dos 5 últimos. Que daí vai envolver aqueles assuntos ali. Até alguém me perguntou essa semana se não matarás, de Êxodo 20. O sentido era não matar com dolo. Mas a realidade é que o assunto não matarás era com dolo, né? Que é premeditado, aquele crime planejado, intencional. E também que havia, nesse caso, uma conotação para dentro da fraternidade de Israel, que não deveria matar o seu companheiro, o seu irmão, né, as pessoas que estão ali. Mas no caso de invadir uma outra terra, como isso é polêmico também, mas que existia na Bíblia, que se fazia um acordo para que Israel passasse, ou que pudessem habitar juntos, mas não tinha acordo, porque esses povos não cediam a terra. E aí acaba entrando em confronto e realmente haviam assassinatos. Então, nesse caso, esse mandamento não é para essa finalidade, não matarás.
Não inibia ou não impedia, por exemplo, da punição capital. O homem que foi pego apanhando lenha no sábado, ele foi morto a pedradas. Então esse mandamento não servia para esse tipo de caso. Era no sentido fraterno. Isso. Esse é o princípio. Mas hoje a gente entende muito bem que na dispensação da graça, quando Jesus repete esse mandamento no Novo Testamento, ele diz, mas eu vos digo, foi dito, não matarás, pois eu vos digo, que quando você dizer ao seu irmão tolo, né, ou raca, que é a mesma coisa que dizer idiota, você já é réu. Por quê? Pelo princípio da morte emocional. Isso. Porque aí você traumatiza, você causa. Então, o que a lei proibia de uma forma capital, física, não matarás, agora Jesus vai dizer, você pode não matar fisicamente, mas emocionalmente está matando. Interiormente, né? Quando você mata o sonho do seu filho, diz que ele nunca vai dar nada, ou da sua filha, você está caindo exatamente contra a palavra que Jesus falou. Quando ele diz não matarás, mas se disser ao seu irmão tolo, você já é réu, é esse o princípio. Matar emocionalmente, quando você destrói o sonho do outro. Como aquele novo convertido que no primeiro culto de convertido ele já foi com um terno, com a gravata bonitinho, todo arrumadinho, sentou bem na frente. E um senhor já veterano na fé chegou para ele e disse assim, tu se converteu ontem e já tá aí de terno, né? Tu tá muito adiantadinho. E isso causou um trauma. Porque a pessoa começou a se pensar, mas espera aí, então eu estou errado, não é? E quantas pessoas hoje estão no mundo, ou seja, fora da igreja, por situações como essas em que ouviu uma palavra forte dentro da igreja? E quantos filhos que carregam isso dos pais? Que o pai, ao invés de dar uma chinelada, deu uma paulada, né? Ao invés de dar um puxão de orelha, deu um soco no rosto. Os filhos carregam isso também e precisam de uma cura espiritual. E isso lá no fundo da alma, de todo o coração, para que a gente possa ter uma família restaurada. Porque o desamor, como diz aqui, é a tônica entre pessoas que desunem famílias, países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. Igrejas divididas pelo desamor, porque não amam o próximo como a si mesmo, não é? E aí se cria grupos pelo sobrenome ou pelo nível de escolaridade, posição social, e isso é ruim porque divide, você discrimina. Aí chega o pobre, não, fica aí embaixo aí, mas chega o rico, é como eu disse semana passada, se você é um obreiro e você visita só os ricos da sua igreja, você não está servindo a Jesus. Não está servindo a Jesus, porque Jesus, ele abraçava indistintamente a todos. Isso. E diante do sol da justiça, as máscaras de cera, elas se derretem, né? E ali é realmente o que a pessoa é, né? Não há como haver maquiagem diante de Cristo. Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei. Lucas 10, 30, 37. O nosso próximo é um familiar, esposo, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, etc. É o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou socialmente excluído. Assim, o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor. Fazer o bem ao próximo, de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Tiago 2, 14 e 17. Então aqui é a maneira como a gente trata as pessoas, conforme a gente queria ser respeitado. Ele fala aqui do excluído. Se nós fôssemos excluídos de alguma sociedade, a gente queria que alguém estendesse a mão pra gente. E aí entra uma questão. Aí você está dizendo assim, o irmão que está em casa, ou a irmã está ouvindo a gente, diz, não, mas eu não discrimino ninguém, eu amo a todos indistintamente. Aí vem uma questão, uma série de questões, né? Por exemplo, como que a gente trata uma testemunha de Jeová, por exemplo? Com educação, ou a gente simplesmente diz assim, vocês são tudo errado, porque a ideologia é diferente? Não estou dizendo que a gente tem que aceitar essa doutrina, mas respeitar. Como existem lugares em que a pessoa de cor negra acaba sendo discriminada e deixada por final, não é? Como eu ouvi alguém dizer uma vez, que veio uma família de pele negra na casa de um pastor, e a vizinha falou assim, quando eles forem embora, se tu quiser uma ajuda para lavar todas as roupas de cama, tu me fala que a minha máquina é bem grande, tá? Então esse é um outro princípio. Como que você trata a sua empregada? Ela almoça junto na mesa, ou você
deixa todos almoçarem primeiro e ela vai comer a comida gelada depois, e o que sobrar, e se sobrar. É outra coisa. A forma como você trata o recepcionista da igreja, você cantor e pregador famoso, como que você trata as pessoas que te ligam, que conversam com você, como que você trata as pessoas que lhe pedem um autógrafo, quer bater uma foto. Esse é um outro princípio também. Então, e aí entra uma série de coisas. A questão do próximo, que a lição diz que Jesus perguntou ao homem, na verdade não foi Jesus que perguntou, foi o doutor da lei querendo se justificar que perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai falar a parábola do samaritano, que a gente chama de bom, mas Jesus não chamou ele de bom. E nem a Bíblia diz que Jesus é o samaritano ou que é o bom samaritano. Ela diz que passou um levita e um sacerdote e passou de largo. Então nós corremos o risco de ser essa igreja. Isso. Que a gente tem 8 cobertores e a gente tem 2 sobrando. E a gente sabe que tem alguém na frente do portão tremendo de frio. E o que a gente faz e ouve as pessoas às vezes, né? Vamos jogar um balde d'água e ele que vai dormir em outro lugar. Enquanto que o cristão deveria pegar esse cobertor e doar esse cobertor. E às vezes uma blusa que você não usa mais está esperando emagrecer. Olha, vai ser difícil emagrecer, tá? Dizem que depois de 2 meses sem usar uma roupa, a gente não usa nunca mais. E às vezes a gente não age assim. Então é importante que a gente pense nesse aspecto. A pessoa está no semáforo e você vai logo fechando o vidro e não quer dar atenção, ou simplesmente diz que não quer comprar o produto, pronto. Não é? A minha esposa esses tempos passou uma experiência interessante. O moço veio com o pano da louça e ela com o vidro abaixado, ela atendeu ele normalmente, o semáforo já estava abrindo e ele disse assim, senhora, a senhora foi diferente, porque todos aqui fecham o vidro quando me vê, mas eu não estou tentando roubar ninguém, eu estou vendendo pano da louça. Só pela senhora ter sido gente boa, eu vou lhe dar um paninho de presente. Aí ela ganhou um paninho, entendeu? Não estou dizendo que a gente é melhor, que a gente é, como eles são exemplo. Não é isso que estou querendo passar. Não quero que você tenha essa imagem de mim de perfeição. E nem da minha esposa, né? Mas é o mínimo que a gente pode fazer. Se você não sente compaixão do seu próximo, se você não tem pena de uma pessoa que trabalha com você, que tem 2 filhos pequenos, ao invés de dizer, quem manda fazer filho? Não é, a pessoa não precisa de julgamento. A pessoa precisa de um socorro. Se a mulher está grávida de novo, não é problema nosso. Entendeu? A gente tem que ajudar, né? Se bem que existe uma questão dos malandros, do esperto, que vem de longe, que não quer saber trabalhar. Tem tudo isso, é claro que tem. Você não vai levar para dentro da sua casa uma pessoa que você não conhece, não é? Mas na medida que a gente puder alcançar, amenizar o sofrimento daquele, amenizar. Claro. A gente não deve usar a justificativa, dizer que as pessoas fazem coisas erradas e a gente generalizar a todos. Né? Às vezes a pessoa se encontra numa situação que aconteceu e ela necessita daquilo. Um socorro. E muitas vezes nós fechamos os olhos para que não vimos aquela situação, para que a gente não estenda a mão. E essa é a mordomia do amor. E a mordomia do amor passa pela pergunta, quem é o meu próximo? Meu próximo é todo aquele que precisa da minha ajuda perto de mim. Isso. E como a irmã Cátia agiu daquela forma, ela usufruiu da atitude dela. Sim, e o dia dela ela foi ganhou, claro, e ela ganhou o presente. O que ela deveria fazer, a pessoa acabou retribuindo. Talvez por um sorriso. E às vezes não é nem o bem. Reconhecer. Não é o bem material, não é o pano. Isso. Não é o pano em si, que o pano custa 2, 3 reais. Mas você pensa o dia da Kátia, que ficou muito melhor por ter se sentido amada por alguém que não a conhecia e que valorizou o momento. Então, não é pelo bem em si. Porque às vezes tem pessoas que fazem questão por 10 centímetros de terra e briga com o vizinho por causa disso e fica sem se falar, ou por um partido político, ou a gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer ajudar as pessoas, a gente não reparte o pão, a gente não compartilha, a gente não ajuda. Nesse princípio, a gente tem o limite para ajudar, né? Eu tenho que ajudar ao ponto de eu não me afogar. Porque às vezes, eu não sei nadar, mas eu vou me jogar lá. Que às vezes tem gente que se enfia em dívida. Isso. Se enfia em dívida para socorrer e diz que é amor. Não, isso é doideira. A gente tem que ter o limite, mas a possibilidade de a gente estender a mão não é possível. É o tanto que você pode suportar, Evidentemente. É o tanto que você pode suportar. O nosso segundo tópico, a mordomia da fé cristã. Quem é o próximo já foi dito, tá? A mordomia da fé cristã. A palavra fé
Fitz, ou Fitz, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi anunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao descrevê-la com profunda inspiração divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Aqui há 3 características essenciais da fé. Ela é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. 3. Ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. Então a gente faz pela fé. A gente começa a agir e começa a ter um comportamento por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, e por fé nós vamos agindo assim e esperando um dia, quando estarmos no reino, que todos vão estar agindo dessa forma. Querer que todos venham junto. Quando eu estendo a mão ao meu próximo, quando eu vou à igreja e eu vejo aquele irmão que está todo dia, é a mesma camisa, eu tenho condições de ter algo e eu vou lá e compro uma, olha irmão, isso aqui é sua, ou eu vou lá e faço algo de bom, ou eu vou lá e ajudo, mesmo que seja uma criança, um adolescente, um conselho, ou algo que você faça de bom, e isso você faz por fé, acreditando que aquilo vai produzir algo bom. Então temos aqui o primeiro tópico da nossa revista de hoje, o conceito de mordomia, que a gente fez a definição da palavra mordomo e mordomia, que é o administrador, mordomia, administração. A mordomia espiritual do cristão, que a primeira delas é o amor cristão, que a gente deve vê-lo na prática, e a segunda é sobre a fé cristã, que é um tipo de mordomia também. Se a gente tirar a fé, a Bíblia não é um livro inspirado, então não foi Deus que inspirou ninguém a escrever, não deve ser usado como fé e prática, e Deus ele não existe, e a gente está nesse mundo sem propósito algum. De alguma forma a natureza criou o homem e o homem surgiu, e do nada subsiste e caminha para um destino que não se sabe para onde. Isso sem a fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem pensa assim não agrada a Deus. Isso. Agora, quando eu entendo que Deus é real, existe, inspirou a palavra, e a palavra edifica a minha vida, me faz melhor, e que pela instrução bíblica eu consigo ter uma vida de paz e tranquilidade, comigo, minha família, minha igreja, meus irmãos, e eu entendo que estou caminhando para um céu e haverá uma prestação de contas, e isso me faz pensar. Então essa é a mordomia da fé cristã. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Eu vou provar que Deus existe. No laboratório não tem como provar, cientificamente também não. A fé, ela é provada quando uma pessoa que não tem uma vida pautada e regrada dentro da sociedade entra para uma igreja e ela dali sai melhor. Ela passa a viver diferente, ela consegue resistir os hábitos e os vícios, ela consegue reestruturar sua família, consegue organizar sua vida financeira, consegue mudar, melhorar. Essa é a melhor propaganda da fé. Isso. É a melhor propaganda, a transformação. A mudança, né? A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado dentro de toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual, de valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Apocalipse 3:11. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, na qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Querido irmão, prezada irmã, guarde a sua fé. É algo que o inimigo tenta todos os dias roubar. É a fé e a esperança. De muitas maneiras, né? De todo cristão. Pela decepção, pela frustração, pelas perdas na caminhada,
E há momentos muito difíceis mesmo, de desânimo, depressão, perda de um ente querido, a quebra na vida financeira, a empresa que faliu, o pastor que decepcionou, a perda de um emprego, a perda da saúde, a busca incessante por alguma coisa que não alcança, a falta de um filho, não consegue sair do aluguel, não consegue comprar um carro melhor, ou então não consegue comprar um carro, e aí vai, a gente vai humanamente sofrendo as intempéries da caminhada, inevitavelmente. A gente às vezes inveja a vida de alguém, às vezes pelos bens materiais, normalmente, que é o que mais aparece, né? Isso. Compra um carro novo, chama a atenção de todos. Mas ele não sabe que essa pessoa deve e tem alguma coisa que falta, né? Ainda te falta alguma coisa, disse Jesus para o jovem rico. Aí faltava para ele o quê? A presença de Deus. Claro. Então falta muita coisa na vida de muita gente. Nós é que olhamos para aquilo que enche nossos olhos e dizemos, essa pessoa é completa, não é? A gente não tem tudo o que quer. A gente pode ter o que precisa, desde que a gente se acostume a viver de uma forma tranquila. Porque o fato de a gente estar satisfeito não indica que somos acomodados. Porque às vezes, mas é muito acomodado. Mas tem aquele que nunca está conformado e nunca está satisfeito. Seja no dinheiro, seja na família, está sempre inquieto com alguma coisa. E a Bíblia diz, não andeis inquietos por coisa alguma. É claro que a gente deseja uma vida melhor, que a gente vai buscar, a gente quer estudar, a gente quer fazer mais um curso, a gente não quer parar de estudar, e está sempre assim. Mas a gente sempre vai ter uma falta, sempre vai faltar alguma coisa. Sim. Só que Deus é tudo em nós, e Ele nos acalma o coração nessa manhã, para que a gente confie nele e dependa dele. Por que estás inquieto, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Davi estava falando sozinho. Ó alma, espere em Deus. Ô irmã, espere em Deus. Ô irmão, espere em Deus. Ah, irmão Eliel, por irmão é fácil, porque o irmão está aí dentro de um estúdio de rádio confortável. Mas você não sabe a minha vida. Você me vê aqui diante do microfone. Você não sabe de segunda a sexta o tanto que eu trabalho, tanto que o Fabiano trabalha, tanto que o Claudinho trabalha, tanto que nós lutamos para manter nossa casa, nossa família. Você não sabe. Então não cobice o nosso lugar ou a nossa vida se você não tem a visão da totalidade do que a gente passa, do que a gente vive. O trabalho é cansativo. Tem dia que a gente leva bronca, tem dia que a gente quer ir para casa, tem dia que a gente tá doente, né? Tem dia que dá dor de barriga. Claro. Então, mano, pare de cobiçar o problema dos outros. Ah, porque o fulano é rico. Ele é rico, mas ele não vive bem com a família. E se ele vive bem com a família, é rico, mas a vida espiritual tá uma luta para manter. Se está tudo certo, ele tá com medo de perder o dinheiro que tá no banco. Isso. E todos nós temos problemas. É isso que eu quero dizer. Todos nós temos problemas. E às vezes você é a pessoa que Deus está falando que menos tem motivo para andar inquieto e desassossegado. Está na hora de você acalmar seu coração. Está na hora de você parar com esse nível de preocupação altíssimo. Parar de se preocupar. E lança sobre ele toda a tua ansiedade. Porque ele tem cuidado de ti. Deus tem cuidado. Deus não tem deixado de cuidar de você. Deus não tem deixado de orientar você. E você ainda está inquieto e inseguro. Descansa, meu irmão. Descansa em Deus. Você não vai ganhar nada em ficar tão preocupado assim. Lute para que a sua alma encontre um lugar de sossego em Deus e dentro de você seja um lugar tranquilo. Como assim, o meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade de Jesus colocou o jardim em mim. Então que nesse mundo turbulento, cheio de paredes de concreto em sua volta, você possa ser esse jardim tranquilo. E está todo mundo correndo de um lado para o outro, mas você, crente salvo em Jesus, vai aprender a descansar seu coração em Deus. O dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Você não sabe quando vai morrer, então não se preocupe. Deixa Deus cuidar da sua vida. Amém. A fé como patrimônio espiritual. Não, isso aqui eu já li. Agora já vamos para o último. Vamos para o último tópico. Terceiro tópico. A mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor do seu rosto para obter os bens que necessita. Isto é feito de maneira constante. 1 Tessalonicenses 4:11. Nesse aspecto,
A preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim, ele exorta o preguiçoso que aprenda com as formigas, pois essas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Provérbios 6, do 6 ao 9, do 10 ao 26. Então aqui nós temos ele fala de um pecado, que é a preguiça. E a preguiça faz afrouxar as mãos e você não construir as coisas, não fazer as coisas que deveriam ser feitas, e que depois você vai sofrer o agravo. Ele faz aqui o comparativo com a formiga, que no verão ela pode sair das suas tocas, dos seus lugares do formigueiro, para buscar o alimento e fermentar ele, guardar ele, para que no inverno, quando ela não pode sair, quando ela não pode buscar alimento, ela tenha depósito e poder se alimentar. E passar por esse período difícil que ela não pode produzir o alimento, ela ter ele em depósito. Depois a gente vai falar melhor, porque vai ter a lição 9, mordomia do trabalho, depois a mordomia das finanças. E aqui está sendo falado apenas de uma forma resumida, a mordomia dos bens materiais. Então, o trabalhador ele tem que ser honesto. Honesto com o seu patrão, honesto com o seu horário, de cumprir o horário, e honesto com a sua maneira de conseguir, né, o seu sustento. Porque por mais que você enriqueça muito rápido, a Bíblia diz que é melhor o bom nome do que as riquezas. Tem pessoas que conseguiram muitas riquezas, mas teve que sacrificar o seu bom nome. Então hoje é chamado de ladrão. E não vale a pena, porque o melhor travesseiro que tem é a consciência tranquila. Morar numa bela casa, um colchão de 7 mil reais, de frente para o mar, ou num apartamento luxuoso, mas sabe que o seu mundo em volta, as pessoas em sua volta, não o admira pela maneira como conquistou esses bens. Então por isso que a Bíblia fala que é importante que se adquira honestamente e não tenha preguiça, porque a gente ouve muito aqui em Camboriú falar que quando o fulano não quer trabalhar, ele está com um coati nas costas, né? E tem muita gente assim que... gambá, né? Um gambá, um coati nas costas, gente assim que não quer trabalhar. Não é a pessoa que não está empregado, é diferente. É aquele que não quer trabalhar. O emprego chegou, mas a gente brinca às vezes, né? Fulano, vai capinar. Não, deixar o sol esquentar mais um pouquinho. E é mais ou menos o que a Bíblia diz. O preguiçoso diz: um leão está nas ruas, serei devorado. É o pretexto para não trabalhar. É a desculpa. Isso. E isso é grave, porque a Bíblia diz que assim virá a tua necessidade como um ladrão e a tua pobreza como um homem armado. E tem gente que diz que Deus falou com ele que ele não iria trabalhar. Olha só. Até mesmo um pastor que é integrado, ele é obrigado a visitar, ele é obrigado a trabalhar, ele tem que estudar para pregar, ele tem que fazer... É muito trabalho que um pastor tem para fazer. Então todos devem trabalhar no reino. Até quem vive do evangelho. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Quem anuncia o evangelho que viva do evangelho, eu sei disso. Mas até nisso tem trabalho. Agora dizer que Deus falou para fulano de tal que ele não vai trabalhar? Mas como assim? Se 1 Tessalonicenses 3,10 diz que quem não quer trabalhar, que não coma. Será que Deus vai ir contra a sua própria palavra? Todos devemos trabalhar. Não importa a sua função, vai ter que trabalhar. Como assim? Deus falou. Mas que Deus falou, irmão, que é por irmão Claudino me ajudar com R$1.000 por mês. Mas espera aí. Deus falou para mim que é por irmão Claudino dar R$1.000 para mim todo mês? Não, tá errado. Deus tem que falar com o irmão Claudino para ele me dar R$1.000 todo mês. Não é? Já é interessante como as pessoas falam. Não, Deus falou comigo que é para você me ajudar. Tá, mas Deus falou contigo? Não. Não, falou comigo, que é pra mim falar pra ti. Deus tá mandando um recado agora. E eu já vi gente numa situação complicada, que a irmã falou pra ele que Deus tinha dito pra ela que era pra ele pegar todo o dinheiro que ele tinha no banco e dar pra ela. Daí ele veio falar comigo, eu perguntei pra ele assim: mas Deus falou contigo? Não escutei nada. Eu disse: então não dá, meu filho. Manda ela trabalhar e não dá? Pois Deus falou com quem vai dar? Não. Falou com quem vai receber. Olha só a lógica. Gente, isso não tem lógica. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, não é sem trabalhar, é da fé para salvação, da fé para caminhar, para ir para o céu, porque andar com Jesus não tem nada a ver com isso. Claro que o obreiro é digno do seu salário, claro que sim, irmãos, mas tem que trabalhar. Se não trabalhar,
não vai funcionar, irmão. Não é estar desempregado, porque desempregado, a gente, existe hoje 12 milhões de desempregados no Brasil, estão procurando emprego, mandam currículo, não tem como. Eu estou falando daquele que não quer. Ah, chegou o serviço, não, dá pro outro aí, eu vou ficar aqui mesmo. É diferente. E o ministério também não é um lugar para não trabalhar. O ministério é um lugar que tem serviço. Tem que trabalhar. Até mesmo você que é itinerante, você tem que trabalhar. Não dá para pegar 3 pregações e sair pregando só as 3 a vida toda. Se você é itinerante, estude, prega uma palavra boa, faz uma mensagem boa para a igreja te convidar de volta e assim por diante. Isso. Você tem que se esmerar naquilo, né? Se aperfeiçoar. Mas não dá. Né? A pessoa está com preguiça, e preguiça é um dos pecados capitais instituídos pela Igreja Católica no passado, e faz sentido, sabe? Faz sentido. Porque, na realidade, por isso que é capital, é cabeça, né? É. E dele vem outros, né? Dali se oriunda outros pecados. Né? O cristão e as riquezas. Deus não demoniza as riquezas, nem diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como bingo, rifa, as loterias ou outras formas fáceis de buscar riquezas. Provérbios 28 e 20. A Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. É uma escravidão do vil metal. Sobre isso as Escrituras também asseveram, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, 15. E também ratificou: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6 e 20. Quando você falou ali sobre morar na beira do mar e tudo mais, o irmão Eliel trabalha com construção civil, né? Coloca pisos, mas quando você vai ver os folders daqueles grandes prédios, daquelas grandes obras, você vê o marketing, você nunca vai ver somente o prédio frio ali, você vai ver uma família sorrindo, porque é isso que as pessoas desejam. A felicidade. Né? A felicidade, ver uma família junto, ter uma mesa ao redor, ter um playground, ter um lugar onde possa se divertir e tudo mais. E muitos olhando para isso, achando, se eu tiver aquilo ali, eu terei isso. E aí se arrebentaram. Hoje, quando a gente vê os noticiários e vão prendendo por causa das operações que estão sendo feitas, por causa da lavagem de dinheiro, ou por causa do peculato e por tudo que foi que nós vimos todos os dias na televisão, a consequência disso na vida dessas pessoas. Talvez antes tinha uma vida mais modesta e tinha uma família perto, tinha uma vida pronta. E no desejar isso, destruíram toda a sua vida. Porque agora esses filhos que estão na escola é motivo de chacota dos amigos. Né? A esposa, e começa a ir cada um para o lado e vai destruindo tudo. E fora aqueles que estão na cadeia, presos e cumprindo anos e anos dentro de uma penitenciária. O que acontece? Deus não demoniza a pobreza, não diviniza a riqueza, nem demoniza a riqueza e diviniza a pobreza. Ou seja, o pobre não vai para o céu só porque é pobre, ele vai para o céu porque ele aceitou Jesus, e Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ponto. É por essa razão que a gente é salvo, não por causa do nível social ou financeiro. O rico, ele tem dificuldades porque o coração está preso na riqueza, mas não é impossível. Quando Jesus falou do camelo passar pelo fundo de uma agulha, Jesus não estava dizendo que era impossível o rico se salvar, mas ele estava dizendo que era mais difícil, porque o complemento diz que aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, assim, a riqueza não é um demônio em si, mas o mau uso dela, sim. A maneira de angariar bens é que vai fazer toda a diferença. É possível que alguém seja pobre e infeliz, e alguém rico que seja feliz. Tá, mas dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade para quem usa mal, para quem ama o dinheiro. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro, né? E o texto diz que nada trouxemos para esse mundo, nada levamos dele. Então tem gente que fica lá nos jogos de azar, na loteria, investindo e comprando, sempre naquela esperança de que vai ficar rico de algum jeito.
não é? E ainda lutando para, de uma certa forma, sacrificando o seu tempo, sua vida, até as pessoas que estão próximas, para poder enriquecer. E só vê isso na sua frente. Tem pessoas que enxergam apenas dinheiro e não pessoas. E enxergam pessoas como se fossem coisas, ou meio de adquirir mais dinheiro. E isso é avareza. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. E às vezes se critica alguém que idolatra uma imagem, mas não se pensa que quem ama o dinheiro também é idólatra. E aí a pessoa começa a virar presa fácil. E a Bíblia diz que muitos se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E quantos que venderam casas, apartamentos e investiram em tantas pirâmides financeiras que de vez em quando mudam o nome. Sim, e ela vem com uma outra roupagem. E as pessoas ficam lá colocando dinheiro e apresentam pra gente como se fosse uma novidade, como se fosse um novo Jesus. Não é? E dentro de pouco tempo aí vem o golpe. Que vai amontoando. Líderes de igreja se utilizaram disso para tentar enriquecer e prejudicar tantos membros dentro de igrejas? Porque a pirâmide financeira ela é um boom. É um boom financeiro. Ele vai atrair a atenção, o brasileiro gosta de ficar rico rápido, então vai chamar muita gente e vai ser devolvido uma parte desse dinheiro para a pessoa continuar acreditando, e as pessoas vão investindo, porque querem ganhar mais, de vez em quando recuperam, mas chega um momento que vem o golpe, porque são empresas laranjas. E aí essa pessoa que administra essa pirâmide, ela vai lá e dá como falida, fecha as portas, não paga ninguém, e todo o dinheiro que a pessoa investiu, que estava na conta dessa empresa, vai embora junto e a pessoa fica no prejuízo. Isso. Mas os que querem ser ricos caem em laço. Isso. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Cai em laço. Então todas as propostas para que você fique rico rápido, desconfie. A melhor maneira de ganhar dinheiro chama-se trabalho. E ponto. Fora isso, ou você recebeu uma herança, ou está roubando. Ele diz aqui, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, é o amor ao, né? Isso. E nessa cobiça, né? Esse desejo desenfreado, sim, alguns se desviaram da fé e se transpassaram. Quer dizer, passaram por cima de si mesmo. Sim. Né? Aniquilaram-se a si mesmo, né? Com muitas dores, se machucaram a si mesmo. Que ter dinheiro é bom, nós sabemos, né? A gente ouve aquela frase que dinheiro não traz felicidade, dá o teu dinheiro para mim, aquela história. Todos nós sabemos. Então a maneira inteligente de administrar como bom mordomo é que vai fazer toda a diferença. Isso. O cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão da manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos, das ofertas voluntárias. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus, pois há inúmeras necessidades da igreja que regem as contribuições dos fiéis. Então, muito dos dízimos e das ofertas que é dado na igreja, ela é revertida em benefício também. Deve ser revertida em benefício. Os dízimos e ofertas da igreja, ela deve ser usada para benefício da própria igreja. Aí alguém diz assim, mas Jesus não construiu o templo e nunca mandou construir. Beleza então, irmão. A igreja cresceu, mudou, houve a necessidade de construir prédios. Beleza. Agora eu pergunto, mas não se deve gastar dinheiro com isso. Claro, fazer templos muito luxuosos, de repente, com a necessidade financeira de muitos irmãos, seria melhor socorrê-los, ao invés de construir prédios luxuosos. Mas há necessidade sim de se ter um lugar para adorar. Imagina, nós não temos onde adorar, vamos adorar nas casas. Beleza, então, vamos lá. Segunda-feira tem ensaio dos irmãos, das irmãs, e das crianças. Terça-feira vai ter culto e vai ser na sua casa também. E quarta-feira, banda. Vai ensaiar onde? Na sua casa. Aí quinta-feira vai ter culto de novo na sua casa. E sexta-feira o Claudino Silva vai levar a gaita e os irmãos da a gaita e o pandeiro, o bumbo e o chocalho. Vai lá na sua casa de novo. Você não acha que tem necessidade de ter um lugar para a gente fazer tudo isso? E o lugar é a igreja. Claro. Por isso o templo. Então assim, não incomoda ninguém, exceto os vizinhos, que às vezes reclamam um pouco, mas que não incomoda diretamente o crente, porque a gente vai cultuar na casa de Deus. Como tinha no Antigo Testamento o lugar de adoração, nós temos também hoje a igreja. E a igreja precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar salário do pastor. O pastor tem que ter um carro, tem que ter combustível para fazer visita. É a necessidade da igreja. Isso se paga com o quê? Dízimos e ofertas.
Como que a gente vai socorrer um irmão que não conseguiu pagar o aluguel? Dízimos e ofertas. Aí você diz, mas na minha igreja aqui, irmão, nunca se usa esse dinheiro para pagar o socorro de um irmão. Bom, aí tem que conversar com o seu pastor, porque a igreja que tem condições deve sim socorrer o irmão. Não é sustentar. Sustentar é você dar alguma coisa todo mês. Não, é socorrer. Não deu para pagar a luz, a igreja vai ajudar. Esse mês não pagou o aluguel, a igreja ajuda. E assim por diante. Isso é a obrigação da igreja. Irmão Eliel, as nossas horas se passam, mas assim, nós como cristãos, nós não servimos a Deus na igreja. Sim. É todo dia, é uma entrega, é direto. Todas as nossas atitudes, o nosso momento, nós vamos na igreja e ela foi instituída como um local onde a gente deveria olhar um pelos outros até que Cristo voltasse. Porque ele disse, olha, eu vou ao Pai e vocês ficam aqui e aguardam. Enquanto vocês aguardam, amem uns aos outros, que eu vou voltar buscar vocês. E para onde eu estiver, vocês estarão sempre comigo. Mas enquanto vocês estiverdes aqui, cuide uns dos outros. Então, na igreja, às vezes a gente se reúne, claro, ela é maior, é grande. Há igrejas que têm 40, 50 membros, todo mundo se conhece. A média brasileira é 80. Isso. A somatória do número de igreja e número de membros dividido dá a média de 80 pessoas por igreja. Isso. Com essa carga reduzida, as pessoas se conhecem e sabem cada um. Só que há igrejas que têm, isso é a média. Uma média? Mas tem igrejas que têm 50, 60 membros, mas tem igrejas que têm 1.000, 2.000 membros. Exemplo da nossa aqui, a sede, que está registrado como 2.000 e poucos membros. Isso. A nossa igreja Assembleia de Deus Camboriú sede. Então já é um número grande que você não consegue, talvez o pastor ou as pessoas não conseguem conhecer todo mundo e saber. Mas a gente que está na igreja e que você vem, você acaba observando as pessoas. E quando há um dia de chuva e você vê que tem alguém a pé, você está com o seu carro, deixa a pessoa em casa. Você vê um casal novo que tem muitos, às vezes tem 2 ou 3 ou 4 filhos e só ele esteja trabalhando, a esposa não tem o trabalho, às vezes necessita de alguma coisa. E às vezes nós temos, você tem um cobertor em casa, você tem algo, dê isso a ele, exerça essa mordomia. Levante a cabeça e olhe o que está ao redor, para amenizar esse sofrimento de alguém. Porque muitas vezes nós, como assembleano, a gente dá o dízimo e acha que está tudo pronto, né? Eu já dei o dízimo, já quitei a minha responsabilidade. Minha responsabilidade é essa. E não é, ela é muito mais do que isso, né? Olhe para o seu próximo, olhe por aquele que está precisando. Às vezes precisamos levantar a cabeça na comunidade onde a gente está inserido e fazer alguma coisa. E fazer algo e sem estar promovendo o próprio nome. Que hoje é muito constante isso, a gente vê, né? Eu fiz isso e acaba expondo as pessoas. Bate uma foto dando um cobertor pro mendigo e publica no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e vai... Claro, muitas pessoas às vezes não comunicam as suas necessidades na igreja por receio de ser exposto à sua vida e de ser comentado do que está. E ser cobrado também. Isso, então... que faça isso e não fique publicando. Você vê algo, irmã, eu posso te ajudar com isso, você aceita? Respeita o tempo dela. Não, eu aceito. Então, isso aqui é seu. Porque tem gente que é enjoado, não aceita qualquer coisa, não. Claro, e peça, às vezes a pessoa se sente, né? Dá uma roupa, ela olha a roupa assim, vê a marca e diz, não, isso aqui eu não vou querer, irmão, pode dar para outro. E aí, veja, então pergunte se a pessoa dê e eu ajuda. soube de um caso de uma irmã aqui que fez uma comprinha e mandou para casa do irmão. E ele pegou aquela compra e mandou de volta na casa dela. Não aceitou. Não aceitou. E ele estava precisando. Por isso que deveria ter perguntado antes, né? Às vezes, quando eu faço uma coisa, eu pergunto. Mesmo se a pessoa mandou lá para casa, meu amigo, mesmo que eu não esteja precisando, eu vou aceitar, não porque ser aproveitador, mas porque a pessoa teve a dedicação de fazer e de fazer aquilo. Porque eu não quero me incomodar também, né? Teve uma aí que eu mandei uma vez, uma cesta, ela disse que só comia margarina Doriana. Aí me quebrou, né? Aí o problema é que daí uma pessoa como você acaba perdendo a vontade de ajudar o outro por pensar que o outro também é chato.
Aí porque daí você pensa assim, olha, eu fui lá ajudar, não quis, então ó, que se vi. Quantas pessoas que foram ajudadas, irmãos? Como lá na empresa, lá o menino lá foi ajudado, o encarregado foi na casa dele, tava lá, carne à vontade pros amigos, uma cervejada, música alta, decepcionou. Aí o próximo que ele vai ajudar, vai demorar. Sim, vai fechar. A hora foi. As nossas horas se foram, é 11h28. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco, acompanhando as aulas através do rádio ou das redes sociais, que sem você não faz o sentido de estarmos aqui. Muito obrigado. Amém. E que Deus abençoe uma semana abençoada. O irmão Rogério mandou um abraço para você e para sua esposa. Irmão Rogério. Para sua família, irmão Rogério, cunhado do Romeu. Isso, Deus abençoe. Irmão Rogério, algum tempo eu não o vejo passar, antes eu via sempre passar pela rua, nós conversamos. Mas ele é assíduo aí, é mais fácil faltar a luz do que faltar a escola dominical na casa dele. Pai do Senhor, irmão Rogério, que Deus te abençoe e te guarde e te dê saúde. Deus, obrigado, Pai, por este momento que passamos aqui. Te agradeço por nossos alunos fielmente que acompanham conosco aos domingos pela manhã ou que posteriormente acabam assistindo essa aula. Que o Senhor abençoe de igual forma em todas as áreas: física, espiritual, matrimonial, financeira. Que o Senhor possa prosperar em todas as áreas e que nós com entendimento possamos administrar cada bem que o Senhor nos deu em todas as esferas da vida. Essa é a nossa oração e nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.